Antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, queremos orar mais uma vez, fechando os olhos. Pai amado, estamos na Tua presença com um grupo bem significante dos Teus filhos que escolheram estar aqui nesta noite, deixando seus afazeres, deixando outras prioridades, colocaram esta como sendo a mais importante prioridade. Eu quero suplicar em nome de Jesus que o Senhor honre a fé de cada um que se esforçou para estar aqui. Que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre cada um. Que o Espírito Santo seja derramado sobre cada palavra, cada estudo, cada pensamento que será exposto aqui nesta noite. Que o Senhor lance luz na nossa mente e luz sobre a Tua santa profecia. Pai eterno, que aqueles que vieram em busca de conforto encontrem conforto naquele que é Jesus Cristo, o Consolador. Se alguém precisa de perdão, que encontre o perdão hoje na pessoa de Jesus Cristo, que é aquele que único que pode nos perdoar e nos cobrir com a sua graça. Se alguém aqui precisa de cura, pedimos em nome de Jesus Cristo que o médico dos médicos, Jesus, traga a cura para esta pessoa e por aqueles por quem estamos intercedendo, que é o Gilberto e o Daniel. Pai eterno, mais uma vez, fala ao nosso coração através da profecia. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Queridos, o Apocalipse foi escrito para que seja um livro aberto, um livro revelado. Por isso que em inglês não é Apocalipse, é Revelation. Ou seja, a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que começa o livro do Apocalipse, capítulo 1 e o verso 1, dizendo: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, Deus o Pai lhe deu, para mostrar aos seus servos. Você é servo de Deus, Deus o Pai deu a Jesus para que Jesus revelasse para você, que é servo de Deus, as coisas que brevemente devem acontecer. Então o Apocalipse é dos dias de João para frente. Está claro isso? O Apocalipse é dos dias de João para frente e não dos dias de João para trás. Dos dias de João para trás não é profecia, é história. Somente esta frase já derruba uma série de interpretações que existem em torno do Apocalipse. Somente esta frase, que o Apocalipse é de João para frente. Vamos repetir o que está escrito aqui: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Não podemos estudar o Apocalipse começando com o Egito, porque o Egito no tempo de João já era história. Começando com a Síria, começando com Babilônia, começando com a Medopérsia, começando com a Grécia. Não, porque agora já era o Império Romano que estava dominando o mundo. E a profecia começa nos dias do profeta para frente, não nos dias do profeta para trás. É assim que a profecia bíblica deve ser entendida. E o capítulo 1 de Apocalipse menciona que Deus tem uma mensagem especial para as 7 igrejas do Apocalipse. Em capítulo 1, vamos ler aqui o verso 11. Capítulo 1 e o verso 11. O que dizia: o que vês escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão aonde? Na Ásia. Estas igrejas existiam nestas cidades, eram igrejas literais em cidades literais. Já pudemos visitar estas cidades pessoalmente. Mas estas igrejas, elas também representam a história do cristianismo ao longo das eras, chegando até os nossos dias. Então, a mensagem foi dada para a igreja de Cristo ao longo dos séculos e séculos, até chegar no tempo da volta de Jesus. Por isso diz aqui a igreja de Éfeso, de Esmirna, e de Pérgamo, e de Tiatira, e Sardo, Filadélfia e Laodiceia. São 7 igrejas. A igreja de Éfeso representa a história do cristianismo do ano 31 ao ano 100. A igreja de Esmirna representa o cristianismo do ano 100 ao ano 313. A igreja de Pérgamo representa o cristianismo do ano 313 a 538.
A igreja de Tiatira representa o cristianismo do ano 538 até o ano 1517. A igreja de Sardes, ou Sardo, representa o cristianismo do ano 1517 a 1798. A igreja de Filadélfia representa o cristianismo do ano 1798 até 1844. E a igreja de Laodiceia é a fase da igreja cristã na qual nós estamos vivendo hoje. Laodiceia quer dizer povo do juízo. Começou em 1844 com o juízo celestial. No dia 22 de outubro de 1844, começou o juízo celestial. O juízo no santuário celestial. E isso vai durar até a volta de Jesus. Estamos na última fase. Nós estamos vivendo no tempo final. Você não tem mais tempo para brincar de ser cristão. Você está vivendo em tempo emprestado. Você está vivendo em 2015, que poderia ser muito bem entendido como 6015. Se você se lembrar que antes de Cristo se passaram 4.000 anos, e depois de Cristo 2015 anos, então você poderia dizer, eu estou vivendo no ano 6015. Queridos, nós estamos às portas da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Laodiceia, povo do juízo, já começou em 1844. Nós já estamos há mais de 160 anos no período do juízo. O grande dia da expiação, que era uma festa do santuário terrestre, que começou em 22 de outubro de 1844, já estamos neste grande dia da expiação há mais de 160 anos. Então já é tempo do sumo sacerdote, que é Jesus, do santuário celestial, tirar as suas vestes sacerdotais e vestir as suas vestes de rei dos reis e retornar à terra, buscar o seu povo redimido, e conduzi-lo a Jesus, conduzi-lo ao céu, às mansões eternas. Por isso, queridos, abrindo agora a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3, versos 14 em diante. Capítulo 3, versos 14 em diante, fala sobre a igreja de Laodiceia. Esta é a última carta. Não tem outra igreja depois de Laodiceia. Se a igreja adventista do sétimo dia é aquela que nasceu sendo a igreja de Laodiceia em 1844, não vamos ter outra. Se você sair dela, você vai para onde? Como disse Pedro, quando Jesus perguntou para os discípulos, e vós não me abandonareis? E Pedro disse, a quem iremos? Se tu tens as palavras da vida eterna. Eu vou sair da igreja adventista para ir para onde? Se esta é a última igreja de Deus presente na terra. Agora, queridos, nós temos que encarar o tempo do juízo em que nós vivemos. É um tempo de juízo, é um tempo de autoexame que cada pessoa deve fazer da sua vida e levar a sério, porque Deus tem uma mensagem especial para esta igreja pregar ao mundo. Vejam que a igreja de Laodiceia quer dizer povo do juízo. A última igreja, a mensagem é seguida pelo capítulo 4 de Apocalipse. E no capítulo 4 de Apocalipse diz assim, abra sua Bíblia e leia comigo, verso 1 em diante. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Para o povo de Laodiceia, para o povo do juízo, Deus mostrou uma porta aberta no céu. E esta porta aberta no céu é a porta que dá acesso ao Santíssimo do Santuário Celestial. É a mesma porta que ele colocou diante dos irmãos de Filadélfia. Aqui na carta que Deus escreveu à igreja de Filadélfia, abra sua Bíblia no capítulo 3, capítulo 13, o verso 7 e 8, diz assim, falando da igreja de Filadélfia, que foi de 1798 a 1844. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E
Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. A porta aberta que Deus colocou diante dos seus filhos no período de Filadélfia é a mesma porta aberta do capítulo 4, verso 1. É a porta que dá acesso ao lugar santíssimo. Até 1844, a doutrina do santuário estava pisada por terra, estava soterrada, estava desprezada, incompreendida, exatamente pelo fato de não compreenderem a doutrina do santuário celestial. Foi que Guilherme Miller interpretou a vinda de Jesus em 1844. Ele não entendeu que seria o início do juízo no santuário do céu, porque eles não entendiam a doutrina do santuário celestial. Porém, em 1844, Deus abriu uma porta no céu que dá acesso ao Santíssimo. E então jorrou luz celestial sobre a doutrina do santuário celestial. E a Igreja Adventista tem uma luz especial para entender como funciona o santuário do céu, como funcionam as festas do santuário celestial, como exemplificadas que foram no santuário da terra. Portanto, queridos, quando você começa lendo Apocalipse capítulo 4, verso 1, entenda que Deus está falando para o povo do juízo. E está abrindo diante deles uma porta que é a do Santíssimo para entenderem o santuário do céu. E quando esta porta se abre, o capítulo 4, verso 2, diz o quê? Olho na sua Bíblia aí. Capítulo 4, verso 2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. A primeira coisa que João viu, uma vez que a porta estava aberta, a primeira coisa que ele viu foi o trono do Deus Altíssimo. E o trono do Deus Altíssimo sempre esteve e sempre estará no lugar santíssimo do santuário celestial. A arca do concerto do santuário da terra representava o trono de Deus do santuário celestial e identifica o lugar santíssimo do santuário celestial. Mas ele não viu somente o trono de Deus. O que mais ele viu? Veja aí o verso 4, capítulo 4, verso 4. E ao redor do trono havia 24 tronos. E via sentados sobre os 24 tronos anciãos, 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. 24 tronos ao redor do trono de Deus. É uma corte celestial. É o tribunal do nosso Senhor Jesus Cristo. Um trono cercado por 24 tronos. Estas cenas descritas aqui em Apocalipse capítulo 4 já tinham sido descritas para Daniel no capítulo 7. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7. Você deve trazer a sua Bíblia todas as noites e seguir, e trazer uma caneta para ir riscando a sua Bíblia, grifando a sua Bíblia, para ligar um ponto com outro ponto. Capítulo 7 de Daniel, nós lemos a partir do verso 9. Capítulo 7, verso 9. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos. Não fala quantos, mas fala tronos, no plural. Apocalipse é mais específico, que diz que são 25 tronos. É um trono no meio, cercado por 24 tronos. Daniel traz uma profecia de uma forma mais geral. Apocalipse é mais detalhada, a profecia é mais específica, mas a cena é a mesma e a profecia é a mesma. Tronos, verso 9, estamos lendo do capítulo 7. E um ancião de dias se assentou, é o mesmo Deus Pai, e o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. E o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. A mesma cena de Daniel capítulo 7, verso 9 e 10, é a cena que apareceu para João no capítulo 4, verso 1 e 2 e 3. Apocalipse e Daniel devem ser estudados juntos, para podermos entender.
A missão da igreja adventista na terra, irmãos, é estudar a profecia. Você tem que estudar a Bíblia toda, mas lembre-se que a mensagem que Deus nos deu para pregar é a mensagem profética. Portanto, Daniel e Apocalipse devem ser os principais livros de estudo e de meditação dos adventistas do sétimo dia, porque esta é a missão. Se você pregar toda a Bíblia, mas deixar de pregar a profecia, você não cumpriu com a missão que Deus nos deu. Portanto, Daniel e Apocalipse precisam ser estudados juntos, porque o livro de Daniel, ele foi selado, mas no livro do Apocalipse, o livro de Daniel é desselado, ele é aberto. O livro que foi aberto lá em Apocalipse é o mesmo livro de Daniel. Por isso que nós temos que ligar uma profecia com a outra. Daniel capítulo 7, versos 9 e 10 está ligado a Apocalipse capítulo 4, verso 1, 2, 3 e 4. Agora veja o capítulo 7 e o verso 13. Daniel capítulo 7, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Guilherme Miller, quando estudou isso aqui, entendeu que seria a vinda de Jesus nas nuvens do céu, dirigindo-se à terra. Seria a segunda vinda de Jesus. Mas como ele não entendia a doutrina do santuário celestial, ele só podia entender como sendo a segunda vinda de Jesus. Mas o verso 13 diz claramente que Jesus veio nas nuvens, mas não para a terra. Ele veio para um encontro com o Pai. Ele veio para se encontrar com o Pai. Diz o verso 13, leia de novo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Quem é ele? Jesus. E ele vinha para onde? Dirigiu-se aonde? Ao ancião de dias. Onde está o ancião de dias? No Santíssimo, assentado sobre o trono, no Santíssimo do santuário celestial. Jesus saindo do lugar santo e dirigindo-se ao lugar santíssimo para se encontrar com o Pai. Esta é a cena descrita em Apocalipse capítulo 5, irmãos. Abra sua Bíblia agora, em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Lembrem-se, queridos, que o capítulo 3 termina falando de Laodiceia, o povo do juízo, a igreja do juízo. O capítulo 4 começa falando da sala do juízo, o trono de Deus cercado por 24 tronos. O capítulo 5 fala sobre o livro do juízo. É uma sequência. Estão percebendo? É um link. Você está crescendo na compreensão do juízo celestial. Primeiro Deus mostra a igreja do juízo. Depois mostra a sala do juízo. Depois mostra o livro do juízo. E a partir do capítulo 6, que nós vamos estudar mais para frente, não será hoje, a partir do capítulo 6, Deus mostra o processamento do juízo. Como o juízo se processa, como o juízo é feito no céu. Detalhe por detalhe. Grupo por grupo, que será julgado no juízo celestial. Mas aqui no capítulo 5, mostra o Pai de novo assentado sobre o trono. Lembre-se da cena que foi mostrada para Daniel no capítulo 7, verso 13. Quando o Filho de Deus veio no meio das nuvens e foi ao encontro de quem? Do ancião de dias, ao encontro do Pai. Agora é a cena que nós estamos lendo no Apocalipse. É a mesma cena, capítulo 5, verso 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Lá no capítulo 7 de Daniel, diz: abriram-se os livros. Não fala quantos, mas está no plural. Livros. Aqui fala que é um livro que na realidade são 7. É um livro que na realidade são 7, porque são 7 tomos. Quando você está segurando a Bíblia, você diz: estou segurando um livro. Que livro? Bíblia. Mas Bíblia vem do grego biblos, que quer dizer coleção de livros. Então, quando você está segurando a Bíblia na mão, você está segurando uma coleção de 66 livros. Quando João viu um livro na mão do Pai,
de um livro, mas na realidade são 7 tomos, são 7 livros, porque cada livro está selado com um selo. E para ler o livro, número 1, número 2, número 3, tem que desselar, tem que abrir o selo. Por isso que Daniel fala que a sua profecia foi selada. Mas aqui em Apocalipse, Deus está falando que a profecia de Daniel está sendo desselada, está sendo aberta, revelada, para entendermos o juízo celestial. Queridos, no capítulo 5, verso 1, diz que o pai segura o livro na mão. Por que ele não abre? Você já perguntou? Alguma vez que você estava lendo Apocalipse 5, você já perguntou por que o pai está segurando o livro na mão e não abre? Se é ele que está sentado sobre o trono, com poder, com autoridade. E aqui o verso 2 diz: e vi um anjo forte, leia comigo, vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Quem é digno? E o verso 3: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Quem podia abrir o livro no céu? O Pai? Não. Os anjos? Não. Ninguém no céu e nem na terra podia abrir o livro. Que coisa tão séria é esta que existe dentro do livro? Que conteúdo é este contido nos 7 tomos selados pelos 7 selos, que nem o Pai poderia abrir, nem os anjos poderiam abrir? João entendeu o drama. João entendeu a tensão emocional, psicológica tomou conta de João quando ele percebeu que o pai segurava o livro na mão, mas não podia abrir. Mas o livro tinha que ser aberto. Tinha que ser aberto. Porque se o livro não for aberto, o nome do pai e a justiça do pai não será reivindicada. O nome do pai foi enlameado por Satanás. Deus, o Pai, foi acusado por Satanás no céu. Por isso, Jesus, o Filho, se levantou e defendeu o Pai, expulsando Satanás do céu. Mas a expulsão de Lúcifer do céu não resolveu o problema. O pecado continuou. Diante de todo o universo, Deus, o Pai, era o acusado. Satanás era o acusador. Quem tinha a razão? Há pessoas que pensam que os anjos que lutaram do lado de Jesus, os 2/3 de anjos que lutaram do lado de Jesus, contra 1/3 dos anjos que lutaram a favor de Lúcifer. Há muitos que pensam que os 2 anjos, ou os 2/3 de anjos leais a Deus, eram anjos convictos da inocência de Deus. Eles não eram. Eles não eram convictos da inocência. Eles lutaram ao lado de Deus, mas eles tinham a mente confusa. Eles tinham dúvidas se as acusações de Satanás eram reais e verdadeiras ou eram mentiras. Eles lutaram ao lado de Deus, expulsaram Satanás, mas a dúvida permaneceu na mente deles por 4.000 anos. Quando você lê o livro O Desejado de Todas as Nações, aquele capítulo no final que fala sobre a morte de Cristo no Calvário, ali a serva de Deus fala que quando Cristo foi pregado na cruz, romperam-se os laços de simpatia que ainda existiam entre os anjos de Deus e Satanás. Caiu-lhe a máscara e ele foi revelado como assassino. Só ali, na cruz do Calvário, os anjos leais a Deus entenderam a verdadeira intenção de Satanás, o verdadeiro caráter assassino de Satanás. Portanto, durante esses 4.000 anos, existia simpatia entre os anjos de Deus e Satanás. E ele comparecia no céu de quando em quando. Quando você lê o livro de Jó, você descobre que de quando em quando Deus fazia concílios no céu. E quando Deus fazia os concílios no céu, relata o capítulo 1 e o capítulo 2. São 2 capítulos de Jó relatando o mesmo incidente. Quando Deus fazia os concílios no céu, vinham representantes de todos os mundos criados. E cada mundo criado por Deus tem um representante. Representando a terra deveria estar Adão. Mas representando a terra estava Satanás. Porque Adão, ao pecar, se tornou servo de Satanás. E deu o domínio da terra para Satanás. E ele então comparecia nos concílios do céu, representando o planeta
terra. Isso durou 4.000 anos, até que Jesus morreu na cruz. E ele reconquistou o direito como segundo Adão. Por isso a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. É o segundo Adão porque ele se colocou na dianteira da família humana, substituindo o Adão que caiu. O segundo Adão, através dele veio vida, perdão e salvação. E ele, quando ressuscitou e subiu ao céu como segundo Adão, para ser o representante seu e meu. Ele retomou o domínio e o direito de representar a família humana. Não mais Satanás apareceu no céu depois que Jesus morreu na cruz. Não mais. Até Jesus morrer na cruz, quando Deus fazia concílios, Satanás representava a terra. Mas depois que Jesus morreu na cruz, bendito seja Deus, Jesus é o nosso representante. Ele nos ama, Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é carne da nossa carne, Ele é sangue do nosso sangue. Ele é o Filho de Maria, Ele é o Filho de Deus. Ele é Jeová, Ele é a estrela da manhã. Ele é o príncipe Miguel, o grande príncipe, o leão da tribo de Judá. Queridos, eu não preciso de outro advogado. Eu não preciso de outro lutador, vencedor. Ele é o vencedor. Nunca conheceu fracasso, nunca conheceu derrota. Ele só venceu. Não há razão para você fracassar, meu irmão. Não há razão nenhuma para olharmos para nós mesmos dizendo: não posso deixar isso, não posso deixar aquele pecado, não consigo abandonar este vício. Você se esqueceu de se apegar a Jesus. Lógico que você e eu não podemos nada por nós mesmos. Mas se as minhas palavras estiverem em vós, e se vós estiverdes em mim, tudo o que pedirdes vos será feito. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Pare de falar em fracasso, meu irmão. Pare de falar que você é assim mesmo, que você nasceu assim, vai morrer assim. Ah, esse é o meu temperamento, é o meu jeito de ser. Mas não é o temperamento de Jesus. Não é o jeito de ser de Jesus. E nós temos que nos espelhar em Jesus, ter a mente de Jesus, o caráter de Jesus, o temperamento de Jesus. E parar de lamentar nossos defeitos e chorar nossos fracassos. Cristo nos chamou para a vitória que é dele. Ele nos dá a vitória dele. Quando Cristo morreu na cruz, ele esmagou a cabeça da serpente, derrubou Satanás do céu pela segunda vez. Não como anjo querubim agora. Na morte de Cristo, Satanás foi expulso do céu mais uma vez, mas como representante da família humana. Nunca mais. Nunca mais. Desde que Jesus morreu na cruz, Satanás nunca mais saiu da terra. Ele está restrito à terra. E finalmente ele vai ser amarrado e vai ficar aqui preso por 1000 anos, quando a terra estiver deserta, num estado caótico. Mas ele nunca mais vai sair da terra, até ser queimado. O mal não é eterno. O bem é eterno. O bem é eterno. Mas o mal começou em Satanás. E ele vai acabar com a morte de Satanás. Vai deixar de existir. Mas o bem é eterno. O bem se chama Jesus. Ele é saúde e vida para você. Meus queridos, aqui no capítulo 5 de Apocalipse está dizendo, capítulo 5, verso 3: ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E João diz: eu chorava muito. Os filhos de Deus choram. Eu choro. Não precisamos ter vergonha de chorar. Quando você vê a igreja na condição em que ela está hoje, criando uma identidade com o mundo e perdendo a identidade com Jesus. Uma igreja que está no mundo, mas que já não podemos dizer: não sois do mundo. Porque a igreja está no mundo e está se parecendo com o mundo. Está agindo como o mundo. Comendo, bebendo, vestindo, vendo os mesmos programas, assistindo os mesmos filmes. Ou seja, o programa do mundo se tornou o programa da igreja. E quando você vê a situação da igreja, você chora, você geme. São esses que gemem diante do altar de Deus, intercedendo pela sua igreja. São estes que serão selados pelo selo do Deus vivo.
Não podemos pensar que cada um se vire, cada um cuide de si mesmo, cada um por si, Deus por todos. Não, irmãos. Deus vai perguntar para você, como perguntou para Caim, onde está Abel? E o que Caim disse? Por acaso sou guardador do meu irmão? Sim, é óbvio. Você é guardador do seu irmão, por isso se chama irmão. Você tem que saber se o seu irmão tem comida em casa para comer. Você tem que saber se o teu irmão está empregado ou desempregado, está doente ou não. Você tem que saber das coisas do seu irmão. Você não pode cruzar os braços dizendo cada um por si. Somos irmãos. E Deus pede conta dos nossos irmãos para nós. Nossa igreja tem que retornar ao primeiro amor da igreja primitiva, onde todos comiam juntos e dividiam suas riquezas, ninguém passava necessidade, porque cada um vendia suas propriedades, colocava nas mãos dos apóstolos para que suprisse as necessidades dos mais pobres. Queridos, aqui diz que João chorava muito. Por quê? Porque ele via o pai angustiado, com o livro na mão e olhando por todos os lados. Quem vai abrir? E ninguém podia abrir o livro. Mas se o livro não fosse aberto, o caráter do pai permaneceria maculado, porque Satanás lançou acusações contra o pai, diante do universo, diante das galáxias. E a defesa do pai tem que ser feita diante do universo. Por isso que lá Paulo diz na primeira carta aos Coríntios que nós somos feitos espetáculos ao mundo e ao universo. Porque o universo nos assiste. Deus o Pai deve ser defendido. Seu caráter e a sua justiça devem ser reivindicados diante do universo. E quem vai fazer isso? Um anjo? Não. O próprio Pai? Não. Porque o réu não pode falar em defesa própria. Ele depende de alguém que o defenda. E quem defende o pai? Quem é a pessoa mais própria para defender o pai? Os filhos. Os filhos são os mais indicados para defender um pai. Porque os filhos sabem quem é o pai. Conhecem o caráter do pai. Porque convive com o pai dentro de casa. Você, filho, você sabe quem é o seu pai. Que tipo de pai você tem? Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E todos os filhos de Deus na terra, eles têm uma missão, defender o Pai. E a acusação de Satanás contra o Pai é somente por causa da lei do Pai. Satanás nunca amou a lei de Deus, os 10 mandamentos. E Satanás criou um bando, um grupo de milhões e milhões de pessoas na terra que odeiam a lei de Deus. Odeiam ao ponto de um homem chegar ali em Oklahoma City, num monumento dos 10 mandamentos que existia ali, não existe mais. Ele urinou nos 10 mandamentos, depois entrou no carro, acelerou o carro e lançou o carro contra o monumento dos 10 mandamentos, quebrando. Queridos, há um ódio contra a lei de Deus. Quando perguntaram para ele, os agentes do FBI perguntaram, por que você fez isso? Ele disse, essa foi uma ação de Satanás, não minha. É verdade. Satanás odeia a lei de Deus. Mas Deus tem na terra um povo que ama a Jesus Cristo e que defende os mandamentos de Jesus. Que defende os mandamentos da lei de Deus. Como defende? Meditando neles. Meu prazer é meditar na tua lei de dia e de noite. A defesa do Pai é feita em juízo, no juízo celestial, usando a vida perfeita de Jesus e usando você, meu querido irmão. Jesus usa Jó, Jesus usa João Batista, Jesus usa Pedro, Jesus usa Daniel, Jesus usa estas vidas todas. Os santos do Altíssimo são monumentos em defesa do Pai e da santidade da lei do Pai. Em Apocalipse 5, verso 4, João diz, eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E o verso 5, e disse-me um dos anciãos, não chore, João, não chore. Quando você está chorando, Deus vê, e Deus enxuga as nossas lágrimas, Deus nos conforta, Deus coloca a mão sobre o seu ombro
e diz: meu filho, não chore. E aqui diz: eis aqui o leão da tribo de Judá. Eu gosto muito deste verso, irmãos. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Eis aqui a raiz de Davi, aquele que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Jesus nasceu da Virgem Maria. Jesus viveu 33 anos aqui na terra. Jesus morreu na cruz e ressuscitou com um propósito. E a Bíblia diz qual é o propósito: para poder ter autoridade para abrir um livro selado com 7 selos. E há pessoas que dizem que esse livro é um livro só de história. História não é sagrada. Se fosse um livro de história, João poderia abrir, o pai poderia abrir. Quem não poderia abrir um livro de história? História das 7 igrejas. A história contada nas 7 igrejas não estava selada, estava aberta. Por que esse livro está selado? Porque não é a história da igreja. Dentro desse livro selado com 7 selos está a defesa do Pai, para limpar o nome do Pai diante do universo. Um livro que só pode ser aberto na corte, no juízo, e começou a ser aberto em 1844. Por isso Jesus Cristo morreu, venceu, para poder abrir o livro selado com 7 selos. Agora, queridos, vejam as cenas do capítulo 7, verso 13, grave esta passagem. As cenas do capítulo 7, verso 13 de Daniel, comparem com a cena agora do capítulo 5, verso 7. Apocalipse 5, verso 7 é a mesma cena de Daniel, capítulo 7, verso 13. Daniel e Apocalipse precisam ser estudados juntos porque falam dos mesmos assuntos. Vamos ler agora o capítulo 5, verso 7 de Apocalipse. E veio, quem veio? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu, para poder abrir o livro. Ele veio aonde? Veio ao ancião de dias. Lembram-se lá em Daniel 7,13 que diz que o Filho do Homem veio ao ancião de dias para iniciar o juízo? Aqui está dizendo que o leão da tribo de Judá veio ao ancião de dias, aquele que estava sentado no trono. E o que ele fez? Verso 7: tomou o livro da destra daquele que estava sentado no trono. É a mesma cena, não tem como negar. Lá está falando de juízo e aqui está falando de juízo. Então, este é o livro do juízo. E quando Jesus pegou o livro na mão, o que aconteceu? O verso 8: e havendo tomado o livro, os 4 seres viventes, que eram 4 anjos querubins, e os 24 anciãos, que são homens comprados da terra, porque eles estão vestidos de vestidos brancos, que representa a justiça dos santos. A prova de que esses 24 anciãos são comprados da terra é porque eles também têm incensários na mão. Quem pode ter incensário na mão? Somente sacerdotes. E sacerdotes não podem ser anjos. Se anjo pudesse ser um sacerdote, Jesus não precisaria ter morrido por nós na cruz. Eles poderiam ser nossos sacerdotes intercedendo por nós. Jesus, para ser o meu e o seu sacerdote, teve que se tornar homem, carne da nossa carne, membro da nossa família. Mas ele não está oficiando no santuário do céu sozinho. Por quê? Porque no santuário da terra, Arão não oficiava sozinho. Arão era o sumo sacerdote, mas ele tinha 24 turnos de sacerdotes levitas que o ajudavam. 24 turnos. No santuário do céu existem 24 anciãos, representando os 24 turnos. Por isso eles têm incensários na mão, diz aí, capítulo 5 e o verso 8. E havendo tomado o livro, os 4 seres viventes, os querubins e os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, que agora já estava com o livro na mão. Tendo todos eles harpas, e o que eles tinham mais? Salvas de ouro cheias de... Quem pode ter salvas de ouro cheias de incenso para fazer intercessão? Seres humanos comprados da terra. Mas pastor, eu só sei de Enoque, de Moisés e de Elias que foram para o céu. E aí fala de 24. Irmãos, eu também sabia só destes 3. Enoque, Elias e Moisés.
Mas quando Jesus morreu na cruz, Mateus 27, versos 51 a 53, diz que quando Jesus morreu na cruz, houve um grande terremoto e as rochas se fenderam e os túmulos se abriram. E no verso 53 diz: e saindo ele da sepultura, saíram depois dele, depois da ressurreição dele, saiu uma multidão de santos glorificados. Ressuscitaram e entraram na cidade de Jerusalém, apareceram para muitos. E essa multidão que ressuscitou com Jesus subiu ao céu com Jesus. E desta multidão de santos que já está no céu, Deus escolheu 24 anciãos para oficiarem com Jesus, colocando na mão deles salvas cheias de incenso. Diz aqui o finalzinho do verso 8, que são as orações dos santos. Eles, pecadores como você e eu, estão trabalhando ao lado do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, que nunca pecou. O Santo de Israel, Jesus. Ele tem ao lado dele 24 anciãos que intercedem por você. Eles entendem você, porque eles foram falhos como nós. Jesus, ele nunca pecou, mas os 24 anciãos eram pecadores comprados pelo sangue de Jesus, ressuscitados, glorificados e assuntos ao céu. E eles estão com Jesus. E o verso 9, veja comigo, capítulo 5, verso 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: veja a explosão de alegria, veja a explosão de celebração no céu. Depois que Jesus tem o incensário na mão, depois, junto com os 24 anciãos, tem o livro selado com 7 selos na mão. Agora eles cantam um novo cântico dizendo, verso 9: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. Para Deus os fizestes. Está no passado. Para Deus, o quê? Os fizeste reis e sacerdotes. Eles foram feitos sacerdotes juntos com Jesus no céu. Eles auxiliam no santuário do céu o sumo sacerdote Jesus Cristo. E reinarão sobre a terra. Vocês já ouviram falar que na nova terra nós vamos ter reis? Reis. Capítulo 21 de Apocalipse diz: e os reis da terra trarão a Cristo a sua glória. Queridos, eles reinarão sobre a terra. E o que mais diz aí? O verso 11: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor. Ao redor do trono existem muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões, miríades de miríades. Mas bem juntinho a Jesus existem 24 anciãos. Quem está mais perto de Jesus sempre são seres humanos. Carne da minha carne, sangue do meu sangue. Esses estão bem pertinho de Jesus. Mais cercando Jesus, mais ao longe estão milhões e milhões de anjos. E ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais, ou seja, dos seres viventes e dos anciãos. E era o número deles milhões e milhões e milhares e milhares. Queridos, Deus nos chamou para uma missão nesta terra. Não pensem que a missão do Filho de Deus, chamado Jesus, é diferente da missão sua, que é chamado de Sebastião, ou de Joaquim, ou de Manuel, ou de José. Não, a missão sua, meu querido irmão, é a missão de um Filho de Deus na terra. Deus precisa de filhos na terra, que o defendam, com a vida que vivem, com a santidade que desenvolvem na comunhão com Jesus Cristo. Deus precisa de homens e mulheres que busquem e almejem e sonhem com a santidade. Sede santos porque eu sou santo. A maioria não está nem aí para a santidade. Estão em busca de outras coisas. Mas o povo de Deus, os santos do Altíssimo, eles querem a santidade de Deus mais que qualquer outra coisa na vida. Eles oram, eles jejuam, eles clamam, eles choram, pedindo santidade, Senhor. Faze-me santo, mais santo ainda, mais santo ainda.
porque eu quero representar o teu caráter diante do mundo. Eu quero calar a boca de Satanás que diz que a tua lei é ruim, a tua lei é impossível obedecer. Eu quero mostrar diante do mundo aquilo que Jó mostrou, aquilo que Daniel mostrou, aquilo que Jesus mostrou, que a lei de Deus é santa, justa e boa. E é possível, sim, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. A lei de Deus existe para os filhos de Deus, não é para o ímpio. A lei de Deus é para aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. É na vida deles que a lei de Deus será implantada. É no coração e na mente dos que foram resgatados pelo sangue de Jesus que o Espírito Santo grava os 10 mandamentos. Por isso não existe inimizade entre os santos do Altíssimo e os 10 mandamentos, porque eles são salvos pela graça de Jesus e capacitados para obedecer. Não são salvos pela graça de Jesus para viver uma vida de fracassos. São salvos pela graça de Jesus para viver uma vida de vitória. Vitória sobre o quê? Vitória sobre o pecado. Vitória sobre a transgressão da lei. É possível obedecer à lei de Deus pela graça do nosso Senhor Jesus, pela habitação do Espírito Santo em nós. Nós, como filhos e filhas de Deus, temos que representar o nosso Pai. O juízo celestial começou em 1844, nome por nome. Começou pelos mortos. Nome por nome está sendo passado em juízo. E Deus o Filho, está usando a vida do povo de Deus na terra para defender o Pai. Jesus Cristo usa a vida dele e usa a vida nossa. A minha missão e a sua missão é de filho e de filha. E para o filho não tem outra coisa melhor do que fazer a vontade do Pai. Eu sei que existem muitos filhos pródigos que se rebelaram contra o Pai e que fugiram da casa do Pai. Mas a boa notícia é que o Pai continua esperando pela sua volta. Que você retorne para a casa do Pai. A porta sempre vai estar aberta e os braços do Pai sempre estarão abertos, esperando. Porque o que Deus usa com você é de graça, não é de justiça. Se Deus for usar de justiça com você e comigo, nós estaremos perdidos. Mas a graça de Deus não é justa. A graça de Deus é injusta. A graça de Deus é injusta porque Ele salva aquele que foi fiel 40 anos e salva aquele que foi infiel 40 anos. E que aceitou a Jesus no último minuto da vida. E muitos se rebelam contra a graça de Deus dizendo, isso é injusto. Lógico, mas isto é graça. Isto é graça. Jesus salva um Daniel que viveu desde os 16 anos de idade em Babilônia, fiel a Deus. E salva o ladrão na cruz que viveu uma vida de ladrão a vida toda e aceitou a Jesus no último momento da vida. E os dois recebem salvação e viverão no céu. Isso é graça. Eu louvo a Deus pela graça divina. E é essa graça de Deus que precisa ser exemplificada na minha e na sua vida. Para que outros entendam que há esperança para eles. Há misericórdia para eles. Quando nós somos misericordiosos com os que caem, eles estão entendendo que Deus também é misericordioso. Quando nós somos duros com os que caem, eles entendem que Deus é duro com eles. Como nós estamos representando o caráter do nosso Pai? Graça e misericórdia ou dureza? Queridos, eu deixo aqui o meu apelo para que nesse grande dia da expiação no qual estamos vivendo, já estamos no finalzinho deste grande dia da expiação. Em breve Jesus tirará as vestes sacerdotais e vestirá as vestes reais de Rei dos Reis e retornará. Mas Deus quer um povo que pregue a mensagem do santuário. As 3 mensagens angélicas são mensagens que estão voltadas para o santuário celestial, mostrando que existe um povo, um remanescente. Deus tem um remanescente na terra. E você é convidado para fazer parte deste remanescente. Eu quero orar com você. Você que quer ser filho, você que quer ser filha, você que quer ter alegria em meditar com alegria na lei do Senhor, e que o Espírito Santo grave a lei de Deus na sua mente e no seu coração. Eu quero orar com você nesse momento. Fique assentado como está, mas levante a sua mão. Você que quer receber a bênção do nosso Pai Celestial. Oremos ao Pai.
Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos porque o Senhor é justo, a tua lei é justa, santa e perfeita. Nós te louvamos porque o mal não é eterno. O mal teve um início e vai ter um fim. Nós te louvamos porque o bem é eterno e o bem é Jesus. Jesus Cristo é o grande e vitorioso. Nós te louvamos porque Jesus Cristo ressuscitou e subiu ao céu. E Ele intercede por nós, irmãos dele, comprados pelo sangue dele. Nós te louvamos porque ao lado de Jesus existem 24 anciãos, que já foram pecadores como nós, imortais como nós, mas hoje já estão glorificados lá no céu. Pai eterno, nós te louvamos porque existe uma grande intercessão a nosso favor. Derrama o Espírito Santo sobre nós. Registra a nossa decisão no livro da vida. Habita em nós através do Espírito Santo, Pai. Dá-nos da tua santidade. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus seja louvado.